Agora, para encerrar com chave de ouro esse terceiro episódio da nossa série Sua Vida com Mais Saúde, nós vamos falar de qualidade de vida. Acho muito importante esse tema, tão importante quanto falar de prevenção de doenças. É um tema leve, é um tema importante, mas ao mesmo tempo é um tema que nós sabemos que é difícil na vida prática a gente conseguir equilibrar. Vamos conversar um pouco sobre isso, quem sabe a gente possa em 2021, mesmo com toda essa situação pandêmica, programar um pouquinho melhor a nossa qualidade de vida? Bom, a maioria das pessoas tem como definição de saúde a ausência de doenças. E essa já foi uma definição de saúde nos séculos anteriores. Mas hoje, segundo a Organização Mundial de Saúde, e segundo a prática de vida de cada um de nós, nós sabemos que saúde é o equilíbrio de bem-estar físico, mental e social. Além disso, estamos começando a introduzir um outro aspecto muito importante que todos nós já sabemos, mas que não estava ainda nesses conceitos formais, que é a espiritualidade. Não é mesmo? Então, esse conceito de saúde, ele é fundamental para que a gente não saia do foco da nossa existência. E aqui eu vou apresentar uma pirâmide que mostra muito bem para vocês, na base, a fisiologia, as nossas necessidades básicas, que sem elas é praticamente impossível sobreviver. Dentre elas, a respiração, a nossa alimentação, a água, o sexo, a homeostase, que significa o equilíbrio do nosso corpo, e a excreção. Se um rim não funciona, se o intestino não funciona, se não tomamos água e até mesmo se não fazemos sexo, a nossa vida fica muito a desejar e às vezes a gente corre risco de morrer, inclusive. Um pouquinho mais acima, a questão da segurança, muito importante. Daí a gente avaliar o quanto a falta de segurança no trânsito, a violência, a insegurança da criminalidade interfere na nossa saúde, na nossa existência, não só na nossa felicidade ou infelicidade. E aqui entra a segurança do corpo, a segurança do emprego, a segurança de recursos, a segurança da moralidade, da família, da saúde e da propriedade. Uma pessoa que não tem um teto, uma pessoa desempregada, uma pessoa ameaçada, ela é uma pessoa que tem dificuldade de sobreviver. Vamos subindo um pouquinho mais. Amor e relacionamento. Olha a importância do amor e relacionamento. Vínculos sociais, vínculos de amizade, vínculos com a família e uma intimidade sexual afetiva é muito importante. Mais um pouquinho para cima, a estima, a nossa autoestima, a confiança que a gente pode ter na nossa capacidade, a gente conquistar coisas, se realizar, a gente se sentir respeitado pelos outros e respeitar os outros é fundamental para uma existência humana. E mais no topo dessa pirâmide está a nossa realização pessoal. Nessa realização, nós falamos novamente da questão da moralidade, da criatividade, da espontaneidade, da solução de problemas, ou seja, a nossa capacidade de solucionar os nossos problemas, ajudar pessoas a solucionarem os seus problemas, a ausência de preconceito, o respeito à diversidade e a aceitação dos fatos, que nós também chamamos, e eu vou conversar mais adiante, de resiliência. Bom, então vamos falar da nossa alimentação. Olhe que mesa mais linda! E vamos pensar assim, será que eu estou dando conta de variar dessa forma a minha alimentação? Será que eu não passo muitos dias sem ingerir uma fruta, um legume? Será que eu melhorei meu paladar para essas coisas mais naturais e saudáveis? O que será que você tem feito da sua alimentação? E às vezes as pessoas falam aquela frase que eu também falo sempre nos meus vídeos: doutora, eu não tenho tempo. Como que eu vou comer fruta? Eu não tenho tempo de descascar. Eu nem tomo café da manhã, eu saio correndo para o trabalho. Tudo é questão de prioridade. Não deu tempo em casa, que deveria dar, então leva
a fruta para o trabalho, leva uma cenourinha cortadinha para comer de aperitivinho lá por umas 10 horas da manhã. Isso é questão de costume, é questão de hábito. Nós ficamos muito americanizados com o pacotinho de bolacha, com o salgadinho pronto, com o suco de caixinha, mas na verdade a gente leva muito pouco tempo no relógio para preparar alguma coisa assim para comer. Essa é a grande verdade. Um pouquinho a gente tem preguiça, não tem problema, eu também tenho às vezes, mas a gente tem que estar com isso em mente, todo dia pensar, bom, hoje o que eu vou fazer para comer um pouco melhor? E eu sempre falo em doses homeopáticas, não, daqui para frente nunca mais vou tomar refrigerante, não há necessidade disso. Hoje eu vou tentar comer melhor. Eu venci o dia de hoje, amanhã é outro dia. Então aí, quando a gente faz isso, de vez em quando um refrigerante, de vez em quando algo industrializado, de vez em quando um doce, não há problema. O problema é que quando a gente não está atento, consciente do que come, tem gente que diz assim, doutora, eu nem lembro o que eu comi no almoço hoje, né? Então não pode acontecer isso, a gente tem que lembrar. Porque senão a gente come a fritura, o carboidrato em excesso em todas as refeições. Então é aquela coisa leve, sem o sacrifício, sem o exagero, mas com aquilo sempre na nossa mente. Porque de fato, a gente é o que a gente come. Hábitos saudáveis. Hábitos saudáveis. Gente, aqui eu coloquei essa moça amarrando tênis, tem um fonezinho de ouvido, que delícia. Em algumas falas minhas eu tenho frisado muito essa questão da corrida, da caminhada, por conta principalmente da pandemia, por conta de não ter custo e por conta de você poder fazer em qualquer hora. Não deu para fazer de manhã, faz à tarde, faz à noite, não é? Claro que esse hábito requer disciplina, a gente tem que tentar ter um ritmo. E aí eu sempre digo, não precisa exagerar, bom, eu só vou caminhar e vai ser uma boa caminhada se eu ficar 1 hora caminhando, se eu correr 30 minutos seguidas. Doses homeopáticas. Todo dia, 10, 15 minutos, uma caminhada com corrida intermitente, caminha 5, corre 2, 3 minutos, caminha 5, corre 2, 3 minutos. Esses dias uma paciente falou assim para mim, doutora, me desculpe, essa dica eu não vou fazer não. Mas por quê? Doutora, a senhora sabia que cai toda a musculatura do rosto, correr? Aí a gente fica velha antes da hora. Eu falei, não, minha querida, não, tá lá na internet, tá, realmente está, eu fui verificar e está, não é verdade. E para isso, para chegar a caírem esses músculos que não caem, você teria que ser maratonista, correr 4 km por dia, quantos anos seguidos da sua vida. Não estamos falando em ser um atleta de maratona, estamos falando em fazer algo leve, possível e prático. Além disso, existem todas as outras modalidades de exercício. E eu sempre digo, a melhor modalidade de exercício é aquela que você gosta de fazer. Por isso tem que experimentar várias. Porque às vezes a gente não gostou de musculação, vai adorar o pilates. Não gostou de pilates, vai adorar a ginástica funcional. Não gostou de nenhuma dessas, vai adorar um balé. Né? Tem aquele balé fit agora, que por sinal é muito interessante. Tem 500 coisas para fazer. E todo mundo aprendeu a fazer um pouco em casa, com aulas online, põe música, dança com os filhos. A pandemia trouxe algumas coisinhas boas em termos de inovação, reinvenção e criatividade. Vamos pensar 2021 chacoalhando o esqueleto um pouquinho, tá bom? Aprendizagem permanente. Eu insisto muito nesse ponto e coloquei essa criança aqui, porque criança sempre quer aprender. Aliás, a criança, ela nem se dá conta que está aprendendo, ela simplesmente vai e faz e aprende. E a gente fala, a criança aprende muito mais fácil. Eu sou adulto, não posso mais aprender tal coisa, não dou conta. Realmente, a gente demora um pouco mais para pegar, o nosso cérebro tem um pouquinho menos de plasticidade, elasticidade, mas ele pega bem. E vejam só, crianças e adolescentes têm um potencial biológico, neurológico de facilidade. Porém, eles não são tão persistentes, eles têm multifocos, eles querem ver tudo ao mesmo tempo, se empolgam por uma coisa, daqui a pouco, eu vou aprender violão, daqui a pouco já não é o violão, é a bateria, daqui a pouco já é boxe, né? Nós adultos, nós temos uma vantagem, a gente pode ter um pouquinho mais de lentificação no momento de aprendizagem, mas a gente tem foco, persistência, sabe o que quer, o que não quer, então equilibra. Vocês podem ver que pessoas com muita idade que foram fazer
uma faculdade, uma segunda ou a primeira, elas se saíram entre os primeiros colocados entre os jovens estudantes. Por quê? É aquela persistência, aquela garra, aquela teimosia que a gente tem. A gente fala, ai, adulto é teimoso, velho é mais ainda. Vamos usar isso a nosso favor. Teimar por algo que nos faça crescer. E aprender abre horizontes. É muito importante explicar para vocês assim, não importa o que você queira aprender, o curso que você vai fazer, se é da sua área profissional ou não, toda vez que eu coloco algo novo no meu cérebro, todos os departamentos de memória, de cognição, de raciocínio e de ativação daquilo que eu aprendi melhoram em outros setores da minha vida, do meu cotidiano. Então eu estou aprendendo, vamos supor, um instrumento musical, mas eu vou melhorar a minha memória e meu desempenho no trabalho de contabilidade. Isso é muito importante, o nosso cérebro precisa de novidade, ele clama por novidade. As pessoas falam, doutora, tem remédio para memória? No Alzheimer tem pouca coisa, ainda não são muito efetivos, eles amenizam o quadro, lentificam, né, para todas as demências. Agora, mexer o cérebro, pensar, ler e resumir um livro. Hoje em dia tem cursos online gratuitos, tem cursos presenciais, tem uma série de coisas que a gente pode fazer de qualquer área. A diversificação do conhecimento amplia as ramificações dos neurônios no nosso cérebro e a atuação. Isso é comprovado. E a resiliência? Coloquei aqui esse passarinho lá, todo com friozinho na neve, ele está enfrentando o inverno. É óbvio que ele prefere a primavera. Quem não prefere? Melhor estação do ano. Mas ele está lá, ele não ficou só no ninho hoje, ele teve que sair para pegar minhoquinha para o filhote, teve que se alimentar, o ninho estava um pouquinho desmanchando, ele teve que ir lá arrumar, ele teve que sair, ele teve que enfrentar a dificuldade do inverno. A resiliência é isso, é a nossa capacidade de aceitar fatos desagradáveis e enfrentá-los da melhor forma possível, não com negacionismo, não com revolta, com raiva, com inércia e desistência, mas tentar dar o seu melhor. E a resiliência é um dos grandes componentes de saúde mental para um ser humano. Estudos mostram que as pessoas que têm essa resiliência, elas acabam tendo menor risco de demência, elas acabam tendo maior longevidade e tudo isso vai fazer a diferença. Bom, e o desenvolvimento cultural? O que vem a ser isso? Ah, Ângela, sei lá, eu nem trabalho na área de cultura, por que eu preciso me desenvolver culturalmente? Ah, eu não gosto de ler um livro, filme gosto de ação, mas filme assim, um pouco mais cultural, ai, não tenho paciência. Teatro, não gosto, ai, não gosto. Show, gosto. E arte? Ah, eu gosto, aprecio, mas eu não sei nada de arte, nem da vida desses artistas e músicos. Pois é, mas a bagagem cultural, ela é muito essencial para nós. Por quê? Porque quando a gente sabe um pouco de história, quando a gente sabe um pouco de filosofia, um pouco sobre a arte, quando a gente é um pouco mais eclético para ouvir músicas, nós armazenamos uma bagagem de conhecimento que nos faz sentir melhor os acontecimentos, tomar melhores decisões, temos uma referência de coisas que já aconteceram, que pessoas fazem, que os outros seres humanos perceberam, que a gente pode abreviar muitos problemas, que a gente pode abreviar sofrimento, inclusive. Quantas vezes a gente fica deprimido, melancólico, porque a gente vai para aquela introjeção, aquela questão de egocentrismo, e a gente imagina que só nós guardamos aquela dor. É claro que existe a depressão endógena, a depressão doença, mas mesmo nesses casos dos transtornos psicológicos e emocionais, a bagagem cultural nos ajuda a entender melhor o funcionamento das emoções,
da mente, das comunidades, da política, da arte e tudo mais. Eu penso, inclusive, que muitos desses problemas que nós estamos vendo agora, o negacionismo diante dessa pandemia, as fake news que eu já mencionei, tem muito a ver com pouca bagagem cultural. Infelizmente, se as pessoas tivessem um componente básico, curiosidade. Ah, esse fulano deu essa opinião, deixa eu ver a opinião desse outro, deixa eu ver a opinião de outros países. Afinal, nós não somos só curitibanos, só brasileiros, nós somos terráqueos. Tudo que acontece nesse planeta nos diz respeito, é do nosso interesse. Então, quando eu conheço o que aconteceu no passado da humanidade, no presente e as previsões de futuro de várias pessoas, eu tenho mais condições de elaborar a minha própria opinião. Eu não posso ser um simples repetidor de opinião de alguém. Eu tenho que ter um senso crítico. E vocês vão ver que melhorar o nível cultural é divertido, não é ruim. Às vezes as pacientes falam assim, ai Ângela, mas sabe o que acontece? Eu começo a ler um livro, eu não sei, eu não me concentro, e aí às vezes eu levo 2, 3 dias para pegar o livro de novo, já não lembro mais. E tem atores que vão do passado para o presente, de um país para o outro, no mesmo capítulo, eu não consigo entender essa trama. E série, filme é muito mais fácil de entender. Pois é. Aí entra a questão cognitiva, neurológica. Se a gente começa a ler e a se habituar com aquela leitura, no 3º, 4º livro, essa dificuldade desaparece. A gente tem um dinamismo de raciocínio, a gente capta, a gente entende, a gente tem uma sensibilidade neurológica para entender até onde o autor está querendo nos levar com aquela história. E livros existem de todas as categorias e geralmente as pessoas vão muito para os de autoajuda. Ótimo, é uma fonte muito boa também. Mas os livros, romances históricos, biográficos, olha quantas vezes até num filme a gente fica sabendo um pouco da vida, da trajetória de alguém famoso, por ser cientista, por ser músico, por ser um esportista. E como é bom, porque a gente fala, nossa, ele enfrentou dificuldades. Disney, por exemplo, tem um filme chamado Wall antes de Mickey. Muito bom, por sinal. Mostra muito bem isso. Ele era recriminado pelo pai, levava bronca porque pegava carvão e desenhava no galpão, estragava todo o galpão. O pai chamava ele de lunático, porque ele ficava conversando com os animais, todos os animais do sítio da família tinham um nome, tinham uma historinha para contar, né? E quem foi Disney? O que aconteceu depois? Foi fácil? Ele saiu da casa dos pais e virou tudo isso que ele acabou se transformando? Não, foi muito difícil, ele teve resiliência, persistência, sofreu, caiu, faliu, retornou. E assim com várias pessoas que nós conhecemos e soubemos. Então, saber da história do planeta, das guerras, as histórias individuais de cada um pouco da filosofia, abre asas para que a gente possa voar nessa vida. E é isso que eu desejo, que vocês voem. E a realização profissional? Entra por aí também, é muito importante. Não é a questão só do salário, mas é a questão de ser respeitado pelo empregador, de ser valorizado, de trabalhar bem em equipe, se relacionar bem com os colegas de trabalho, de sair de lá sabendo que tornou o mundo um pouco melhor, que fez a vida de alguém um pouco melhor. E isso faz toda a diferença. E para que isso aconteça, há uma necessidade de vários fatores. E o principal deles é a nossa intenção de que dê certo. É o nosso positivismo. É o nosso entendimento que algumas pessoas sonham com o sucesso, outras acordam cedo e correm atrás dele. Então muitas vezes a gente fala, mas você tem uma vida boa, né? Mas quantas horas de trabalho, quantos anos de estudo, quanta privação de outras coisas, né? Mas aí sempre o equilíbrio entre o dever do trabalho, a vida pessoal, a vida familiar, a vida amorosa. Bom, e aí é fundamental que a gente tenha uma boa rede de relacionamentos no trabalho, na família, amigos, amores.
e a gente saber construir relacionamentos. E volto aí, quem tem uma boa bagagem cultural, mesmo que tenha sofrido traumas na infância, vai ter referências de outras pessoas que tiveram uma história familiar bacana, uma história de vida sofrida, mas que superaram, e a gente pode, através dessas referências, construir relacionamentos melhores. Espiritualidade. Espiritualidade é uma coisa, religiosidade é outra. Muitas vezes as pessoas falam, eu não tenho religião, mas espiritualidade é fundamental. É a gente crer que a gente tem um objetivo maior do que só ganhar o salário no final do mês, pagar as contas, fazer compra de supermercado, encaminhar filhos no colégio. A gente tem o sentido de deixar uma marca. A gente tem o sentido de que essa marca seja uma marca realmente humana e não uma marca material, passageira. Por isso a importância de não replicarmos no piloto automático a opinião dos outros. Escreva a tua história, faça a tua história, escolha os teus caminhos e use várias opiniões e vivências dos que te rodeiam e que já passaram por essa terra no passado como uma base de referência. Não aceite uma única verdade. Não existe. Bom, então vejam bem, a proposta de tudo isso que nós fizemos é que vocês conheçam melhor a saúde como um todo, principalmente as atitudes mais preventivas que fazem com que a gente possa ter uma vida mais saudável e com uma qualidade melhor. Além disso, eu vou fazer regularmente o envio de alguns questionários, algumas perguntas que seriam muito importantes se fossem respondidas. Bom, agora nós vamos começar a caminhar para o fechamento, a conclusão desse terceiro episódio. E aí, eu gostaria de conversar com vocês, que eu vou pedir que vocês respondam questionários que eu vou passar a enviar regularmente, que abordam esse tema, como você vê sua qualidade de vida, sua saúde. Vocês podem encaminhar para mim por e-mail, pelo WhatsApp, no próprio blog ou site. Por quê? Esses questionários vão me ajudar muito a ir desenhando um perfil da saúde das pacientes, dos colaboradores da empresa Tramontina e Vieira, dos diretores, e dessa forma eu posso aprimorar a nossa série com episódios com interesse cada vez maior, personalizado no perfil de vocês. Por que foi importante vocês aprenderem algumas coisas um pouco mais científicas, um pouco mais detalhadas da saúde? Porque esse aprendizado faz com que vocês elaborem aquela opinião que eu falei, opinião baseada em referências, mas que você constrói o teu pensamento. Além disso ser bom para a saúde de cada um que me ouviu, eu tenho certeza que fará diferença na saúde das pessoas, dos contatos de vocês, familiares, clientes, amores, filhos, pais. E é esse o papel dos profissionais de saúde: educar, mostrar um caminho mais científico para que a gente possa realmente viver com mais saúde. E para concluir, eu coloquei essas havaianas amarelas, acho que todo mundo aí tem um pouco de saudade da praia, alguns foram inadvertidamente, outros não, mas a verdade é que essa imagem simboliza o desapego. É a gente ficar um pouquinho mais leve, a gente ter mais bagagens internas de conhecimento, de aprendizagem, de reflexões, de bons pensamentos, do que bagagens materiais externas. Eu acho que essa pandemia está nos mostrando tudo isso. Então esse movimento planetário, não só a pandemia, climático, político, é um movimento para fazer a gente refletir, para a gente rever os nossos conceitos. E aí a gente também pode, através disso, simplificar a nossa rotina, trabalhar mais com aqui e agora, viver intensamente a refeição que eu estou comendo agora, a conversa que eu estou tendo agora com meu filho, o momento de trabalho que eu faço agora,
uma recreação que eu estou fazendo no momento. Vivendo intensamente, eu relaxo as emoções, eu recarrego bateria para poder pensar em futuro. Isso também é importante. E a gente se permitir ser amado, e especialmente amar incondicionalmente as pessoas, não só os nossos conhecidos, o planeta, a natureza, fazemos parte de tudo isso. Meus queridos, muito obrigada por essa parceria, por essa atenção e por essa disposição em ouvir e passar adiante como você pode ter uma vida com mais saúde. Foi um prazer estar aqui com vocês. Até o próximo episódio.